Custa apagação. O segredo é ficar aqui, então. Sem passar aqui para... Deixa eu ver aqui. Beleza. 1, 2, 3, valendo? Então, boa tarde. Primeira coisa, obrigado aí pelo convite da Secretaria. Eu sou o Felipe, sou um dos diaristas da Rede Trauma, e eu vim hoje falar para vocês sobre trauma de pelve e abdômen, né? Então, antes de começar, esse assunto, ele é interessante? Sim, ele é interessante. Mas eu acho que ele é muito mais desafiador para o especialista que trata especificamente das lesões, tá? Acho que talvez para o cirurgião, para o ortopedista, para o radiointervencionista, ele seja, não sei se interessante, mas com certeza mais desafiador. O que eu quero dizer com isso, né? A ideia não é ficar falando aí sobre todas as lesões que os pacientes podem ter, sobre como trata, né? A ideia é dar um panorama geral da coisa e destacar o que é importante para quem está na UTI, que é quem vai cuidar desse paciente aí ao longo de todo o período em que ele tem as suas lesões tratadas. Tá? Bom, então não tenho nenhum conflito de interesse para estar aqui hoje. Então, como eu falei, a ideia é dar um panorama geral, né, a visão do não especialista, que não deixa de ser uma visão do especialista, afinal de contas, nós somos uma especialidade, e aqui é muito importante ressaltar o que existe para esses pacientes de possibilidades tanto diagnósticas como terapêuticas, porque você que vai cuidando dele, você precisa saber o que está acontecendo. Isso vai te permitir manejar o caso da melhor maneira, tá? Bom, eu vou dar um passo atrás para falar de uma coisa que não é exatamente o assunto da aula, mas que, no fundo, é o assunto da aula, tá? Então, a gente sabe historicamente que os traumas, do que os pacientes que são vítimas de trauma, do que eles morrem e como eles morrem, tá? A gente sabe historicamente que esses pacientes morrem em 3 momentos, né? Então, existem 3 picos. O primeiro são os óbitos que ocorrem, chamados imediatos, que ocorrem na cena do acidente. O que esses pacientes têm? Eles têm lesões muito graves, né? Lesões que são consideradas não sobrevivíveis. O que a gente pode fazer por esses pacientes? Prevenção. Então, aquelas coisas que estão cansados de ver. Use cinto de segurança, se beber, não dirija, respeite o limite de velocidade, tá? A gente tem um segundo pico, que é o pico precoce, né? Então, que ocorre aí, dependendo da sua fonte, até 24, 48 horas pós-trauma. A gente vai detalhar isso aqui. E a gente tem um terceiro pico, que é o pico tardio, que vai acontecer semanas depois do evento. São os pacientes que vão morrer de complicações relacionadas à doença crítica. Bom, hoje em dia já se admite no primeiro mundo que, na verdade, essa distribuição não é trimodal, mas ela é bimodal, tá? Porque o cuidado de UTI hospitalar melhorou muito. Bom, então, indo agora para os nossos óbitos precoces, né? Então, o que esses pacientes morrem? Em primeiro lugar, lesão encefálica, TCE, tá? E aqui eu estou falando do quê? Lesões catastróficas. Então, paciente que tem, uma boa parte deles ME, mas aquelas lesões que são tragédia, tá? Em outras palavras. Se a gente for parar e pensar, né, no fundo, essas lesões aqui, elas também são não sobrevivíveis. Acontece que esse paciente só não morreu lá na cena porque ele não teve tempo de morrer, tá? É mais mórbido que isso pareça, né? Vou dar um exemplo aqui. Não sei se vocês lembram do acidente da Ayrton Senna. O que aconteceu com a Ayrton Senna? Estava lá, 300 cacetada por hora, quebrou a barra de direção, o carro passou reto na curva, bateu no muro a quase 300 por hora, TCE explosivo. Chegou o pré-hospitalar, resgatou ele na cena, levou para o hospital e
se não me engano, 8 ou 10 horas depois, ele foi dado como morto. O quê? Morte encefálica. Tá? Em segundo lugar, o que a gente tem? Hemorragia. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que, apesar de hemorragia ser a segunda causa mais comum nesse período precoce, no fundo, ela é a principal causa que você consegue intervir, né? E aí vem o link aqui com o nosso assunto. E a gente sabe que lesões tanto abdominais como pélvicas são uma grande parte, que não são diagnosticadas ou são tardiamente diagnosticadas, são uma grande parte desse pacote aí, desses pacientes que morrem por conta de hemorragia. Então, para vocês terem uma ideia, quando você pega casuísticas aí de trauma de alta energia, então, para cada paciente que tem, para cada 2 pacientes que tem uma lesão abdominal, pelo menos um tem outras lesões em outros segmentos graves. E quando você vai para o trauma de pelve, isso pode chegar até 80%. O que eu quero dizer, né? Pode parecer muito besta eu falando aqui, mas é muito fácil se comer bola com isso. Né? Não sei, acho que há 2 ou 3 meses, a Ana pode me ajudar, acho que a gente teve um caso, foi um menino que teve um TCE, e aí todo mundo ficou comovido com o TCE, operou a cabeça, e aí quando chegou na UTI, que a gente descobriu que tinha um vaso sangrando. Teve que ir lá e, pum, tirar o vaso, tá? Então, cuidado aí com as lesões concomitantes, porque elas confundem mesmo. E, no fundo, falar desse assunto é falar sobre hemorragia, sobre sangramento. Então, vou dar aí um passo para o lado agora e passar rapidamente para o assunto que deve fazer parte do know-how do intensivista que vai cuidar desse paciente. Então, quando a gente está falando de sangramento, a gente está falando de trauma, de choque hemorrágico por trauma, e tudo que a gente sabe hoje sobre manejo de choque hemorrágico, né, tem a ver, no fundo, com o combate dessa entidade, que é a coagulopatia induzida pelo trauma. Então, sendo muito, muito, muito simplista, né, o que é a coagulopatia induzida pelo trauma? No fundo, é uma grande endoteliopatia sistêmica, né? Então, se o endotélio, que é aquele que no fundo ele é seu amigo, então você se machuca, começa a sangrar, ele vai lá, né, faz a parte dele e contém o sangramento, no paciente que é vítima de um trauma de alta energia, ele começa a funcionar de uma maneira disfuncional e ele, no fundo, acaba sendo seu inimigo. Então, a gente sabe que a coagulopatia induzida pelo trauma, ela tem algumas características aí fundamentais. Então, o paciente que tem coagulopatia induzida pelo trauma, ele tem hiperfibrinólise, ele tem disfunção plaquetária e ele tem distúrbio de fibrinogênio. E, ao longo dos últimos 40 anos, né, a humanidade aprendeu que a coagulopatia induzida pelo trauma, ela é exacerbada, né, ou perpetuada em algumas situações. Então, aquelas clássicas, acidose, hipotermia, a gente sabe que o paciente que está hipoperfundido, né, a coagulopatia também se agrava. A gente sabe que quanto maior o dano tecidual, mais coagulopata ele tende a ser, então quanto maior a energia do trauma, mais coagulopata ele tende a ser. E a gente aprendeu aí, né, com muito sofrimento, que usar cristalóide em excesso, né, faz mal para essa entidade, não só por você hemodiluir e consumir fator de coagulação, mas porque provavelmente a interação do cristalóide com o endotélio torna ele mais hipocoagulante. E daí, né, veio o que é o paradigma hoje de manejo do choque hemorrágico, que é o Damage Control Resuscitation, né? E o Damage Control Resuscitation, ele se apoia aí nesses 5 pontos. Então, meu paciente está coagulopata, né, eu sei que da cristalóide eu vou fazer mal para ele. Aliás, um parênteses, qual que é né, brinco que o último ATLS é o ATLS mais seco da história. Qual que é a recomendação do último ATLS? É você dar quantos de cristalóide? 1 litro. Né? Então, acho que nunca antes na história se deu tão pouco cristalóide para o paciente com trauma. Então, você vai ser restritivo no uso de fluido, no uso de cristalóide,
você vai ressuscitar precocemente esses pacientes com hemoderivados para tentar conter a coagulopatia. Você vai dar antifibrinolítico, né? Então lembra que eles têm hiperfibrinólise. Isso aqui é um ponto muito controverso, tá? E toda vez que você for tratar esse paciente precisar, né, de abordagem cirúrgica, ele vai ser abordado de acordo com os preceitos da cirurgia de controle de danos, né? Então você vai ser pragmático na sua abordagem, deixar ele se recuperar fisiologicamente, aos poucos, e tratando cirurgicamente o que precisa ser tratado. Bom, e né, do ponto de vista prático, o que a gente tem de estratégias para manejar esse problema, para exercer aí o nosso Damage Control Resuscitation? Então, duas estratégias. A primeira, os protocolos de transfusão maciça. O que são os protocolos de transfusão maciça? São nada mais que formas de você administrar hemoderivados de uma forma rápida em grande quantidade, né? Então, aqui na nossa entidade, na nossa instituição, você dá um concentrado de hemácia para um plasma para um concentrado de plaqueta, né? O famoso 1 para 1 para 1. Isso aqui também é um assunto bastante controverso, provavelmente a melhor proporção não é essa, tá? Mas não vem ao caso. Isso aqui é uma forma de você, então, né, administrar precocemente, tratar a coagulopatia e ser restritivo no uso de cristalóide. E o que na literatura valida o uso dos protocolos de transfusão maciça? Então, existem aí dois critérios principais. O primeiro dele, Shock Index, que é algo bem simples. Então, você divide a frequência cardíaca pela PA sistólica. Se eu não me engano, aqui na nossa instituição, acho que acima de 1,3 você está autorizado a desencadear, o pessoal aí que passou no PSC deve saber. Você está autorizado a desencadear o protocolo de transfusão maciça. E se não me engano, aqui, acho que você, quando você abre, você começa com 444, tá? E a segunda ferramenta, que parece simples, mas que no fundo ela é genial, é o ABC Score. Então, o ABC Score, ele tem 4 variáveis. Se você tem ao menos 2 variáveis presentes, você está autorizado a abrir o protocolo de transfusão maciça. Então, se o paciente teve um trauma penetrante, se ele está hipotenso, PA sistólica menor que 90, se ele está taquicárdico, frequência acima de 120, ou se ele tem um FAST positivo, né? E aqui acho que vale um parênteses, porque isso aqui, o cara que criou isso foi genial, né? Nos Estados Unidos você tem centros de trauma, e cada centro de trauma tem o seu critério de abertura de protocolo de transfusão maciça. O que esse autor fez? Ele pegou pacientes de 2 centros de trauma que haviam aberto o protocolo de transfusão maciça. Então, outra coisa que eu não falei, né? Os critérios para você abrir o protocolo de transfusão maciça nesses centros, eles são geralmente bem complicados. Então, né, você precisa fazer muita conta. Ele pegou esses pacientes e tentou isolar variáveis simples, tá? E se eu não me engano, a acurácia disso aqui bate uns 98%, né? Então, todos os pacientes, então ele conseguiu extrair essas 4 variáveis, e todos os pacientes que preenchiam, né, que tinham um ABC score de pelo menos 2, haviam aberto o protocolo de transfusão maciça no centro de origem, né? Mas aí vale um outro parênteses, que é o seguinte, uma parte desses pacientes abriu protocolo de transfusão maciça no centro de origem, mas não preencheu ABC score de pelo menos 2. Né? Vocês imaginam o que esses pacientes tinham? Lesão sanguinária? Oi? Lesão sanguinária? Membro? Então, principal, trauma de extremidades. Né? Isso é assunto de uma outra aula, mas que é uma entidade subestimada. E a segunda, que está aqui, ela. Tá? Vamos lembrar disso. E a segunda estratégia que a gente tem aqui, que é utilizada no Damage Control Resuscitation, é antifibrinolítico. Né? Então, a gente sabe que os pacientes têm hiperfibrinólise, e aqui não vou nem falar muito, porque esse aqui é um must read da residência e do estágio da UTI do trauma. Espero que todo mundo
Se não leu, se não leu, leia, tá? Então, quais eram os critérios do CRASH 2 para o paciente entrar, né? Ser randomizado ou para ácido tranexâmico ou placebo. Então, hipotensão, taquicardia, estar ativamente sangrando, ou se quem atendesse tivesse a impressão de que ele estava sangrando, o paciente podia entrar no estudo, né? E o benefício nas primeiras 8 horas. Bom, então, um resuminho, né? PTM, para você ser restritivo com o fluido, da hemoderivado precocemente, e o transamin como estratégia aí de antifibrinolítico. Bom, agora falando aqui especificamente das nossas lesões. Lesões da pelve, né? Então, a gente sabe que pelo menos 1/5 dos pacientes com politrauma tem trauma da pelve, tá? De modo geral, a mortalidade não é tão alta, então, bem parecida aí com os traumas para os outros segmentos corporais, mas algo aí entre 10% e 20%. Só que quando a gente pega aquele grupinho seleto, que são os pacientes que têm, que em algum momento do atendimento inicial tem instabilidade hemodinâmica, a mortalidade pode bater 80%, né? E por que que é tão grave? Por que que morre tanto? Por duas razões, né? Então, a primeira delas é o seguinte: o anel pélvico é a estrutura aí multiarticular mais resistente que a gente tem no corpo, né? Então, a gente doida que estuda isso, mas para você fazer com que esse anel perca a integridade, você precisa de uma energia equivalente, né, à desaceleração do corpo de 100 quilos, né, uma desaceleração instantânea no corpo de 100 quilos, de 50 quilômetros por hora para zero, né? Então, é muito grave, porque quem quebra a pelve foi submetido a um trauma de altíssima energia, né? Então, o cara tem que ter se arrebentado, caído de altura. E aí vem o primeiro problema, né? Quem machucou a pelve, dificilmente só machucou a pelve, né? Então, uma boa parte, eu falei lá para vocês no começo, que até 80% tem outras lesões, né? Então, você tem, além de outras lesões graves, você tem distratores no seu atendimento e no seu cuidado. E o segundo ponto, né, é que esses pacientes sangram. E por que que eles sangram? Né? Então, esse aqui é um trabalho muito bonito, você tem muito na literatura disso, trabalho com cadáver ou com animal. Então, o que esse autor fez? Né? Ele pegou torso de cadáver, e aí ele separou 3 grupos. Um grupo, ele não mexia na pelve, no outro grupo, ele quebrava em um lugar só, e no terceiro grupo, ele quebrava em mais de um lugar e criava uma pelve instável, né? E aí, o que que ele fazia? Ele ia cateterizava o retroperitônio, cateterizava a cavidade peritoneal, ia dando volume, jogava, infundia volume no retroperitônio, tá? Então, esse aqui é o grupo que recebeu 4 litros. Então, aqui é interessante. Você injeta 4 litros no retroperitônio, a produção no retroperitônio vai para o céu, né? No paciente com a pelve intacta, você injeta 4 litros no paciente que quebrou a pelve em um lugar só, a pressão sobe muito pouco, e no paciente com a pelve instável, praticamente a pressão no retroperitônio não sobe. Então, o paciente que perde a integridade da pelve, no fundo, o que acontece? Você cria uma cavidade de complacência infinita, né? Literalmente, você cria um buraco negro. Se você não intervir, o cara sangra, 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 e é aquela história que fala, cabe, né, em volemias do paciente nessa cavidade que você cria. E daí vem, né, a recomendação do ATLS. Então, o cara chegou com a pelve instável, qual a primeira providência que você vai tomar? Você vai tentar conter essa pelve. Então, seja amarrando o lençol, seja usando um dispositivo específico para isso. E o que que sangra na pelve? Né? Então, a maior parte dos sangramentos, eles são ou venosos, você tem muitos plexos venosos dentro da pelve, ou eles são de superfícies ósseas que estão quebradas.
E uma parte não desprezível tem sangramento arterial, né? E daí vem a recomendação de você tratar esse paciente, né, aqui no nosso meio, no centro terciário, né, nos Estados Unidos, no Trauma Center Level 1, porque você precisa de uma abordagem aí multi-especializada. Você precisa que esse paciente seja visto por um cirurgião do trauma, você precisa que ele seja visto por um ortopedista, você precisa de um serviço de radiologia intervencionista, e, mais do que isso, você precisa de uma terapia intensiva especializada e de uma anestesia especializada no cuidado desse tipo de paciente. Então, você precisa do ortopedista para fechar a sua pelve, você precisa do cirurgião do trauma para tratar, não só empacotar, mas tratar as lesões aí outras que eventualmente existam, e você precisa do radiologista intervencionista, porque, né, 10 a 15% não é algo desprezível, com lesão arterial, e muitas vezes os pacientes precisam ser embolizados. E as lesões abdominais? Então, elas são menos de 10% das lesões traumáticas, né? Como eu falei lá atrás, os pacientes com politrauma de alta energia, mais de 50% têm outras lesões concomitantes, então atenção. A maior parte é por acidente automobilístico e a maior parte são traumas contusos, né? E parecido ali com trauma de pelve, a mortalidade geral aí gira entre 10% e 20%. E aí, o que é interessante aí para o intensivista saber, né? Então, quando a gente está falando de trauma abdominal contuso, o grande divisor de águas é o status hemodinâmico do paciente, né? Então, se o paciente está instável, você, no atendimento inicial, ele faz o FAST. Se ele está estável, o ideal é fazer a tomografia, porque ela vai conseguir te dizer melhor o que ele tem de lesão, né? Para isso ser eventualmente tratado. E aí tem algumas coisas importantes. Então, o FAST, ele é útil só no paciente que chega instável, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque não é comum aí no mundo afora, chega um cara que teve um trauma de abdômen, mandando para a UTI, aí você fala com o cirurgião, o cara está estável, o que ele pede para você? Pediu para fazer um FAST. Tá? Então, o paciente estável, isso não tem utilidade. Ele está estável, você vai fazer tomografia, porque você consegue, né, determinar melhor as lesões, você consegue ver retroperitônio. E o FAST, né, então aqui um parênteses pensando no trauma de pelve, ele não enxerga retroperitônio, então atenção, o cara está instável, ele não tem nenhuma outra lesão, ele tem uma pelve suspeita, né, lembre da pelve, trate da pelve. De modo geral, né, quando a gente está falando, então, de lesões em órgãos parenquimatosos, então, fígado, baço, rim, né, a regra é tratar de forma conservadora, exceto se esse paciente estiver instável, exceto se ele tiver lesões de grau avançado ou blush na toma de corpo inteiro. Então, lesões grau 4, grau 5, geralmente são lesões que você tem comprometimento do suprimento vascular do órgão. E aí, né, a depender da lesão e aonde é a lesão, ou tratamento por radiointervenção ou tratamento cirúrgico. Tá? Então, lembrando aqui, para você tratar conservadoramente esse paciente, então, ele precisa estar estável, né? E mais do que isso, você precisa ter um ambiente em que você consiga olhar para ele. Ah, o cara tem um fígado machucado, não adianta deixar ele largado lá no canto do pronto-socorro, né? Então, você precisa olhar para ele, acompanhar ele, e, mais do que isso, você precisa ter uma equipe cirúrgica ou de radiointervenção disponível, porque, né, eu estou olhando para esse cara, ele piorou, preciso levar ele para o tratamento definitivo. Para órgãos não sólidos, então, aqui a regra é tratar cirurgicamente. Então, lesões no trato gastrointestinal, exceto se não tiver, se a lesão for limitada à parede. Pâncreas é uma coisa muito controversa, e bexiga, se a lesão for extraperitoneal, você trata conservadoramente. Se a lesão for intraperitoneal, a tendência é se tratar cirurgicamente. E trauma penetrante? Então, aqui a regra é tratar cirurgicamente. Existe muita literatura aí nos últimos anos, né, dizendo que
em em algumas situações, talvez você possa tratar de maneira conservadora, né? Mas se o paciente tiver qualquer uma dessas coisas, então, se ele estiver instável, se você tiver suspeita que ele teve vítima de um projétil de arma de fogo, isso transfixou o peritônio, se ele tem pilhão peritônio, sinal de irritação peritoneal, se você tem um sinal claro de que a cavidade foi penetrada, se alguma das sondas que você passou está sangrando, esse cara você vai, a tendência não, o tratamento é cirúrgico. E, né, para todos os outros, existe muita literatura, mas aí são casos muito específicos, de que você poderia tratar de maneira conservadora. E aí você vai, né, o especialista, na verdade, vai levar duas coisas em consideração. Então, se teve penetração da cavidade, tá? E se teve penetração, qual a chance de ter uma lesão que precise ser tratada cirurgicamente? Então, para ferimento por arma branca, tem muita literatura dizendo que você pode esperar e ficar olhando para esse cara e ver o que acontece. E aqui entra aquilo que a gente falou antes. Então, o paciente tem que estar clinicamente, hemodinamicamente estável, você precisa ter condição de vigiar ele, e você precisa ter uma equipe cirúrgica disponível, né, para que ele seja abordado no momento em que ele piore, que você indica o tratamento cirúrgico. Bom, então, a nossa principal preocupação é hemorragia, né, e aí tem outras coisas que eu vou passar muito rápido, né, infecção e síndrome compartimentar abdominal. Então, sendo bem simplista, né? A paciente tem lesão que contamina a cavidade, você vai dar antibiótico terapêutico. Ele tem uma lesão que indica profilaxia antibiótica, você vai dar antibiótico profilaxia. E, né, sendo bem rigoroso, todos esses pacientes têm indicação formal de você monitorizar PIA, apesar da gente não fazer isso no dia a dia. Tá? Bom, então, em resumo, hemorragia, principal aí causa que a gente pode intervir, né, de óbito no trauma. Lembrar que as lesões de pelve e abdômen têm grande contribuição nisso, né, importante para o intensivista conhecer o Damage Control Resuscitation, saber quais são as possibilidades aí de manejo do choque hemorrágico, para quando esse paciente chegar na sua mão, você ter uma ideia de qual é o status dele. É importante também saber quais são as possibilidades em relação às lesões específicas, né, para você tentar esgotar diagnósticos aí que eventualmente tenham sido perdidos, e lembrar que se o paciente teve contaminação de cavidade, pensar em infecção e monitorizar a pressão intraabdominal. E é isso. Alguma pergunta? Então, no protocolo de transfusão maciça, eu que no mês passado eu estava lá no IPC e fui dar uma olhada em como eram feitos os guidelines. Então, o guideline europeu e o guideline americano. E eles divergem um pouco sobre o fibrinogênio. E aí eu fiquei, pelo que eu me lembro, o americano ele orienta a fazer primeiro elastograma para todo mundo. E Europeu, não? o europeu, aliás, e o americano, eles fazem fibrinogênio empírico. Resumindo, no Brasil, como a gente faz? No Brasil é isso, 1:1:1. Então, não sei se vocês têm ideia disso, mas assim, né, existem duas escolas, a escola americana e a escola europeia. A escola americana é a escola né, vamos lá, o cara chegou, transfusão maciça. A escola europeia usa muito tromboelastograma, né? E, assim, os desfechos estão bem parecidos, tá? Em outras instituições, então, recentemente eu vi um negócio lá de Boston, que eles dão, então o cara abre protocolo de transfusão maciça e eles dão fibrinogênio, tá? Mas aqui, não. Mas sim, fibrinogênio, cada vez mais a gente sabe que ele é muito importante, né? A gente sabe que o cara que está com a glofata, ele tem distúrbio de fibrinogênio. Não sei se eu respondo sua pergunta. Então, assim,
outra dúvida. E nos hospitais da rede privada, que a gente tem disponibilidade de trabalhar o programa fácil. Não sei se também tem, mas para o trauma. Mas a gente também continua fazendo um para um ou prefere guiar pelo programa? Então, vou te dar uma notícia muito triste. Nos hospitais privados, né, não existe essa estrutura de atendimento de trauma. Alguns hospitais têm protocolos específicos, né? Então, um dos hospitais que eu trabalho usa muito o tromboelastograma. O cara sangrou, você acha que está sangrando, é trombo, e aí você corre atrás, né? Mas isso na rede privada é muito individual, não sei mais desse... Se você for abrir o protocolo de transfusão maciça, você não vai ter, você vai fazer um trombo para um. Mas você tem acesso ao trombo e aí você vai guiar o trombo. Não sei se eu respondi também. Então, mais a pergunta. Vou aproveitar para tirar essas dúvidas agora que eu estou no cuidado intensivo. No protocolo de transfusão maciça, vamos supor que o paciente chegou e aí na sala do trauma ele recebeu 2 concentrados de massa. E ele subiu para o centro cirúrgico, ele recebeu mais 2 concentrados de massa, e aí o anestésico fez 4 plasmas. E aí ele chegou na UTI para nós. Então ele fez 4 plasmas, 4 concentrados de massa, e aí, teoricamente, pelo protocolo, estava devendo 4 plaquetas. Se ele estiver bem, não está instável, tipo, eu preciso efetuar essas plaquetas ou eu posso deixar devendo essas 4? Cara, acho que essa pergunta não tem resposta. Tá? Idealmente, ele deveria ter recebido tudo. Já passou muitas horas, né? Ele foi operado. Aí vai da sua meta de cuidado lá quando ele chega para você, né? Mas acho que obrigatoriamente não. Alguma coisa? Eu lembro de um vídeo que eu lá na televisão, que ele chegou com um grau instável e optaram por não estabilizar a pergunta que fez lá no caso. Acho que até sei de qual caso você está falando. É muito complexa, alguma coisa assim. Aí, final, que acabou de ter que fazer o intervenção e depois botar na fixação. Realmente, naturalmente, você não colocar a fixação nesse caso aí também estável, assim. Idealmente, você sempre fixa, porque você quer, né, conter esse processo, fechar a pelve. Você não pode deixar a pelve aberta, porque é aquilo que eu mostrei. O cara tem um buraco negro para ficar sangrando. Né? Esse caso, especificamente, eu lembro que era uma lesão muito difícil, que nem os ortopedistas sabiam como fixar. E não sei se você lembra, mas se eu não estiver errado, né, no dia que ele chegou, a gente ficou numa discussão se ele não merecia ir para artério, porque acho que... É verdade. E a gente ficou na dúvida, né? A cirurgia tinha visto, né? Aquela história, a cirurgia viu. A ortopedia viu, mas era uma pelve que não dava para fixar e ele continuava ruim, né? Os ortopedistas não iam conseguir fixar. Aí fica a dúvida, será que ele tem mais coisas? Será que ele tem lesão vascular e precisa de intervenção? Então, por isso que é importante ter essa noção. Você pega esse cara, depois de tudo, você precisa saber, será que tudo que dava para fazer foi feito? Será que não tem nenhuma lesão aí que está passando batida? E aí você vai ficar correndo atrás do prejuízo. Aqueles casos de lesão não teria benefício no fixado. Era uma questão... Que era uma questão técnica, né? O ortopedista não sabia como que ele ia tecnicamente fixar mesmo. Fixaram o esquerdo, né? Passou pelo posterior externo esquerdo e o direito escolar, e se eu não me engano, não sei, foi simplesmente depois, né? Ele tinha história que ia dar, mas depois ele entende agora, a gente deixa. Eu não entendi assim, ele ia ficar até como conservador, porque a gente não tem Vai ser exatamente assim também mês passado. Eu perguntei ao ortopedista, vai ficar assim, você sabe como é que faz? Porque isso aí, não tem como fixar.
mais alguma dúvida, então, pessoal? Isso. É isso, né? É isso. Valeu. Muito obrigado. Para essa gravação, as pessoas fazem bobagem.